Olá, bem-vindos ao Intervalo Literário. Meu nome é Bruna Giovannini e você hoje vai acompanhar mais um capítulo de A Formação da Personalidade. Então eu vou ler o texto sobre educação e educação sexual, que vai da página 23 até a página 30 e poucos, 39. E aí vai aparecer aqui alguns conceitos que, para quem assiste o Intervalo Literário há um tempo, vai reconhecer algumas coisas, porque nós vamos falar de C.S. Lewis e Maria Montessori. Mas não é nada muito extenso, os textos são pequenos. Então eu vou começar com a definição que o padre Leonel Franca vai falar sobre o que é educação. E ele deixa essa definição na página 23 e diz o seguinte, quer ver? É a formação integral do homem pelo desenvolvimento gradualmente progressivo, harmônico e hierárquico de todas as virtualidades de sua natureza. Tá na página 30 isso, na verdade, não sei porque eu anotei errado. E ele vai dizer que a inteligência é uma tábua rasa. Ele vai citar São Tomás de Aquino para falar isso, Aristóteles também, e ele diz: não é uma folha morta, é uma folha viva que pergunta e se interessa em saber a verdade. Então, a educação intelectual seria então responder acertada, prudente e progressivamente às interrogações da inteligência. E aí, quando eu vi essa questão da educação, da inteligência ser uma tábua rasa, logo eu lembrei de quem? Maria Montessori. Só que eu tenho a sensação de que aqui Maria Montessori e o padre Leonel não estão falando exatamente da mesma coisa, tá? E também dá a sensação que eles estão falando da mesma coisa. Então é uma coisa que eu preciso... É um conceito que eu preciso pesquisar, porque esses dois autores são muito bons e quando você vê que os dois estão divergindo de certa forma, você fica assim com o pé atrás. Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo aconteceu. Porque sobre inteligência, a Maria Montessori, nesse livro aqui, ó, O Segredo da Infância, no capítulo 9, ela pisa pesado na questão da psicologia mecanicista. Ela diz o seguinte, a psicologia mecanicista afirma que as imagens dos objetos exteriores batem à porta dos sentidos e quase entram à força. E aí, mais na frente, né? Reunindo-se e associando-se pouco a pouco, organizando-se, influindo na elaboração da inteligência. E ela fala que não é isso que acontece. Então, São Tomás diz, nada está na inteligência que antes não tenha passado pelos sentidos. E a Maria Montessori vai falar que o ambiente é extremamente importante, mas não é ele que vai organizar, elaborar a inteligência. A inteligência já está elaborada e ela só vai então se alimentando como uma planta que tem em si todo o potencial de ser o que vai ser quando adulta, mas ela precisa de nutrição. Então essas imagens são selecionadas pela própria inteligência e não simplesmente entram e se combinam para formar a inteligência. Esse conceito pressupõe a criança psíquica como uma coisa passiva, à mercê do ambiente e, por isso, sob o completo domínio do adulto. Deve-se acrescentar a isso outro postulado comum, que a criança psíquica não só é passiva, mas, como diz na educação antiga, é como um recipiente vazio e, portanto, um objeto a ser enchido e modelado. Não parece que ele está fazendo uma crítica direta à visão do padre Leonel Franca, né? Porque ele vai citar Aristóteles dizendo que a inteligência é uma tábua rasa. Olha só, a inteligência, isso aqui é o padre Leonel falando. A inteligência feita para a verdade, como os olhos para a luz, é no princípio da evolução humana como uma tábula rasa in qual nil est scriptum. No dizer de Aristóteles, é uma folha em branco, tá? Então, essa situação da educação intelectual é diferente na visão dos dois. E eu gosto muito da visão da Maria Montessori. Ela, como uma inteligência que já está pronta, mas ela precisa germinar, precisa crescer. Parece um pouco mais... como é que eu vou falar? Parece um pouco mais ativo do que
a visão do padre Leonel Franca. Então é assim, complicado, porque eu também concordo com a situação de que você precisa cultivar a inteligência do ser humano. Isso é uma coisa até de senso comum, né? Uma pessoa não pode ser inteligente, não pode adquirir sabedoria sem que alguém o oriente. Bem, essas coisas acontecem quando você lê vários autores sobre o mesmo assunto. Eu estou, assim, numa situação de ouvir as pessoas para entender sobre esse assunto. É complicado, mas é legal que vocês me acompanham também. A educação moral é a orientação da vontade e do coração para o bem. Então ele falou da orientação intelectual, né, da educação intelectual, e ele também vai falar da educação moral. E quando ele vai falar do erro do ser humano, é interessante, porque ele vai citar aí o Jean-Jacques Rousseau, né, que cunhou aquela ideia de deixar que se desenvolvam espontaneamente estes germes felizes, deixar que cresçam como as plantas selvagens, sem o benefício da poda, em toda a força expansiva e indomada de sua exuberância nativa, e tereis o homem naturalmente por si mesmo forte, bom e virtuoso. Não podemos confundir a visão da Maria Montessori com essa visão do Jean-Jacques Rousseau, de que você tem que deixar essa planta crescer naturalmente, sem a poda, né? Porque o limite é aí a orientação que você vai dando para todos os impulsos, para toda a natureza humana. E aqui ele está falando de moral, enquanto o que me parece é que a orientação da Maria Montessori é mais a questão intelectual, é mais a questão do nascimento da consciência, muito tenro. Maria Montessori parece que fala mais dos bebês, né, até uns 5, 6 anos, e Padre Leonel Franca deve estar falando mais de uma educação mais para frente, né, no caso adolescência e juventude. E parece que a Maria Montessori não está falando quase nunca de religião, né, não vejo ela falar sobre religião nas teorias dela. O maior erro que faz desandar a educação é a ideia de Jean-Jacques Rousseau, que é o contrário do postulado cristão. Ele vai falar, né? É a antítese do dogma cristão, é o do Jean-Jacques Rousseau. E eu fiz uma nota. Os professores certamente não acreditam pessoalmente nessa ideia. Então você pega um professor seu, ele não vai acreditar nisso, né? Ele nem cria os filhos desse jeito. Você vai ver os pais que são professores criarem os filhos moralmente, dando limites e tal. Mas a pedagogia baseada nessa teoria serve de justificativa para não ensinar moral e valores, pois afirma que não são necessários. Então, assim, mesmo que você, professor, tenha moral, tenha valores, a pedagogia da escola única que você precisa seguir, né? Você não pode ensinar valores para essas crianças, porque não é necessário, de acordo, e não sendo necessário nem conveniente, é proibido. Essa é a minha visão da coisa. Agora, pode mudar, pode ser que seja mentira. Se você é professor, me fala aí qual é a sua experiência em relação a ensinar valores na sala de aula no Brasil hoje. Essa teoria do Jean-Jacques Rousseau é desmentida tanto pela fé quanto por outras linhas de pensamento. Por exemplo, Morcelli, na psicologia, diz o seguinte: toda a nossa vida mental é um contraste entre a inibição e a impulsão. E tudo que é verdadeiramente nobre e grande é de origem inibitiva. O C.S. Lewis vai falar dos instintos que você, numa questão de salvar alguém, por exemplo, se a pessoa está se afogando, você tem 2 instintos. Um é de salvar a pessoa e o outro é de se proteger, de não cair na água. Mas o instinto mais forte é de você não cair na água. Mas o mais nobre é o de você salvar. E aí ele vai falar, geralmente, aí o Morcelli fala, né, que geralmente o que é nobre é a inibição e não seguir todos os impulsos mais fortes. Se nossa moral fosse baseada numa luta de instintos, e não é, né, como o C.S. Lewis fala em Abolição do Homem. Na área da pedagogia, o Foster vai falar o seguinte: os homens de hoje assemelham-se ao estatuário que atirasse o martelo dizendo que o bloco é mais belo que a estátua e que esculpir é contrariar a natureza em sua glória.
Então, é muito legal isso, né? Que já que eu sou um maluco, e eu fico me perguntando, até escrevi aqui do lado no livro, como que uma ideia igual do Jean-Jacques Rousseau sobrevive, sabe? Como que tem gente que ainda dá, né, dá ideia para esse tipo de coisa? A importância da educação é essa: a harmonia, o equilíbrio sadio, que condiciona a nossa felicidade, não é um fruto espontâneo, é uma conquista laboriosa. Padre Leonel Franco. Página 29, que ele falou isso. Bem, pulando alguns assuntos desse texto de educação, ele vai falar de Vitor Hugo. E eu achei assim engraçado, né? Porque Vitor Hugo falou o seguinte: abrir uma escola é fechar uma prisão. E o padre Leonel fala: ah, não tem mais ninguém que acredita nisso. Gente, a gente escuta isso no Brasil o tempo todo. Só que eu fico pensando que o Brasil é muito atrasado. Que padre Leonel escreveu isso tem tanto tempo e ainda assim a gente ainda vê gente falando isso. Eu já ouvi isso naqueles negócios lá dos deputados. Aí eles falam: não, a gente tem que lutar contra a violência abrindo uma escola. Temos que fechar as prisões e abrir mais escolas. Ah, por favor, padre Leonel, coitado, se ele tivesse vivo agora, ele morria. É impossível educar sem educar religiosamente. Foi outra frase que eu achei interessante. E o Lewis vai aparecer exatamente aqui. Porque olha só o trecho do padre Leonel. Para os heroísmos do sacrifício, precisamos de energias mais fortes que as nos podem dar os exemplos e as relações sociais. Paz nas inteligências, nobreza no amor, dedicação no dever, só as podemos encontrar numa vida religiosa, sincera e profunda. Só nesta escola é que se formam os homens, estes homens a quem a pátria pode confiar as suas bandeiras e a religião seus altares. E aí, o que está no livro do Lewis, no final daquele, nesse aqui, ó, a abolição do homem, no final do primeiro capítulo, que é Homem Sem Peito, ele diz o seguinte: em uma espécie de ingenuidade macabra, removemos o órgão e demandamos sua função. Criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. Maravilhoso! Eu acho que foi o livro que eu mais me lembro, assim, das coisas que estão escritas. Sempre esse livro vem na minha cabeça. Esse é um livro da vida, com certeza. Abolição do Homem. Se você não leu, você precisa ler. Tem resenha aqui no canal. Vai ficar aqui nos cards ou aqui embaixo, ok? Depois desse texto, tem um texto interessantíssimo sobre educação sexual que tem 3 páginas. É isso mesmo. Na verdade, 1,5 páginas. Existem vários motivos para você não educar sexualmente os adolescentes em grupo na escola. Vou ler o primeiro parágrafo. Parece-nos de capital importância excluir qualquer iniciação sexual feita coletivamente nas escolas. Nos mistérios da vida, quem deve iniciar os adolescentes são os pais. Só o lar reúne as condições psicológicas e morais para uma educação sadia e eficiente em matéria tão delicada. Para mim, só esse parágrafo já explicava por que não pode ter educação sexual na escola. Mas ele vai mais para frente. O primeiro motivo que ele fala é que o desenvolvimento sexual na mesma idade é diferente para todos os indivíduos. Então, uma criança que tem uma experiência de desenvolvimento pode ficar chocada com as coisas que outra criança já pode estar vivendo. Para que expor a criança a um negócio desse? Ele diz: uma instrução adaptada a uns poderia provocar em outros surpresas funestas, choques nervosos e desequilíbrios morais de que dificilmente viriam a convalescer mais tarde. A segunda questão, o segundo motivo que ele fala que não podemos educar sexualmente as crianças na escola é que você fala em público sobre coisas delicadas e depois esses alunos vão ficar trocando conversas bizarras, sozinhos, e aí existe um incentivo à conversação obscena e por meio delas a corrupção sistemática dos mais sadios pelos mais depravados. Olha que situação, né? Se o professor falou, a gente também pode falar. E eu vou te falar uma coisa. Fala um monte de merda. Terceiro, a iniciação sexual deveria ser individual, porque nenhum professor tem condições de respeitar e amar a pureza de cada aluno individualmente. O quarto é que
Iniciar educação sexual na escola vem de um projeto que tem uma base mentirosa. A ideia é: as pessoas são mais depravadas sexualmente porque não conhecem o que é o sexo. Então vamos educar a todos igualmente. E ele fala: não, a depravação está na falta de caráter e não na falta de conhecimento. A verdadeira pedagogia sexual concentra os seus esforços na formação da vontade e na educação do caráter, e evita despertar imagens e curiosidades malsãs a que não resistiriam as consciências ainda mal formadas das crianças. E o quinto motivo é que várias pessoas opinam contra a iniciação coletiva. Aí ele vai citar Foster, da Universidade de Viena, Zurique e Munique, e ele diz que a ideia de que a depravação e superexcitação sexuais da juventude moderna seria o resultado da insuficiência do ensino sobre a questão sexual, enquanto que a verdadeira causa deve ser unicamente procurada na terrível baixa na educação do caráter e no delírio do prazer comum em nossa época. Aí tá, o Stanley Hall também fala que não se pode, que toda iniciação coletiva é detestável. Achei isso muito interessante. E também a opinião do Dr. W. Stickel, especialista em psicoterapia em Viena, no seu estudo sobre os estados de angústia nervosa e seu tratamento. E ele vai dizer que a questão da iniciação coletiva das escolas, né? A questão só pode ser solucionada individualmente. E o melhor meio seria que, a começar de certa idade, os pais introduzam nas conversas coisas sexuais como coisas naturais, sem exposição solene nem cerimônias misteriosas. Não esqueçamos que a raiz de todos os desejos malsãos é a curiosidade sexual e que a iniciação precoce dos meninos seria, para o desenvolvimento da humanidade, um grande prejuízo cultural. E ele termina esse texto assim: em nome, portanto, da higiene, da pedagogia e da moral, julgamos que se deve excluir dos programas de ensino uma iniciação coletiva feita nas escolas públicas. E o próximo texto é Educação Social. E eu já comecei a ler, já marquei algumas coisas. Parece um texto um pouco mais complicado, porque a gente sempre associa aqui no Brasil a questão social à questão da esquerda. Então eu preciso respirar fundo e ler o texto por si só, e não ficar tentando ver de que lado que o padre está. Mas esse é um exercício importantíssimo para se aprender, né? Suspender os preconceitos, ler e depois julgar, certo? Então a gente fica por aqui com mais esse diário de leitura maravilhoso. Eu estou adorando fazer isso com vocês. Está um pouco lento, mas vai dar tudo certo, meus queridos. Então é isso, até o próximo. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreve no canal também, ativa o sininho e espalha a semente do bem. Vamos aumentar aqui os nossos inscritos, ok? E outra coisa, dá uma olhada também nos vídeos que aparecem por aqui. Sempre tem uma indicação de canal para você seguir. Fica uma bolinha aqui na tela, mas lá embaixo também tem uma lista. E são todos meus amigos, meus colegas que eu gosto muito, que vocês deveriam conhecer logo. Então, um abraço, fiquem com Deus e vamos passar 2020 lendo em quarentena.